A renda fixa está pagando IPCA mais 7, mais 8, mais 9% e fica aquela dúvida, né? Será que vale a pena investir? A gente tem vários títulos de renda fixa, como as debêntures, CRIs, CRAs. Nós vamos entender um pouco aqui sobre o cenário que a gente está vivendo, sobre se vale a pena ou não investir em um título como esse. E para a gente começar, nada melhor do que explicar exatamente, de forma bem rápida aqui, o que são as debêntures. Quando a gente está falando sobre títulos de renda fixa, a gente tem vários títulos dentro dessa classe de ativos. E a gente tem as debêntures, a gente tem títulos bancários, a gente tem títulos públicos, e aí a diferença entre cada um deles, basicamente a grande principal diferença é para quem que você está emprestando o seu dinheiro. Títulos de renda fixa são contratos de empréstimo, são títulos de obrigações de dívida que você tem com alguma instituição financeira. Então, quando você compra uma debênture, por exemplo, você está literalmente emprestando o seu dinheiro para alguma empresa privada, alguma empresa não financeira. Quando você compra um título de emissão bancária, como um CDB, uma LCI, uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Então, você empresta o seu dinheiro para a instituição financeira e recebe com juros. Num título público, num título do Tesouro Direto, por exemplo, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e vai receber os juros em troca lá no vencimento. Então, as debêntures nada mais são do que você pegar o seu dinheiro e emprestar o seu dinheiro para uma empresa não financeira e lá na frente ela vai te devolver esse dinheiro com juros. E aí é importante destacar também, já entrando na parte do risco que a gente tem ao investir numa debênture, que é a questão do FGC. Quando a gente empresta o nosso dinheiro para o banco, num CDB, numa LCI, numa LCA, a gente tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como se fosse um seguro. Todo o dinheiro que é depositado nos bancos, eles são obrigados a pegar um pequeno percentual desse dinheiro e destinar lá para esse fundo. Para caso aconteça alguma eventual quebra do sistema financeiro, algum banco entre em falência ou ele não tenha condições de pagar esse dinheiro de volta para os investidores, o Fundo Garantidor de Crédito vai entrar para ressarcir todo mundo. Só que é um fundo garantidor de crédito e ele é utilizado nesses títulos de emissão bancária. Então tem vários títulos que são garantidos pelo FGC, mas se não for um título de emissão bancária, aí não tem a garantia do FGC. Então quando a gente está falando sobre emprestar o nosso dinheiro para uma empresa por meio de uma debênture, por não ser uma empresa, uma instituição financeira, a gente não tem a garantia do FGC, então tem um risco relativamente maior do que a gente teria em títulos como Tesouro Direto e também títulos com emissão bancária. E aí uma outra característica que nós temos também em todos os títulos de renda fixa é o prazo de vencimento, que é aquele período que vai chegar lá na data do vencimento do título, o seu dinheiro vai voltar para sua conta acrescido de juros. Então você não está comprando, por exemplo, uma ação que você pode segurar ela para sempre. Você está emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira ou para alguma empresa e ela vai ter que te devolver aquele dinheiro depois de um certo prazo. Esse é o prazo de vencimento. E por a gente estar falando sobre debêntures, naturalmente elas vão ter um prazo de vencimento mais longo. Por exemplo, essa debênture da Movida que eu separei aqui para a gente analisar nesse vídeo também, ela vai ter um prazo de vencimento em 2029, 2032, que são prazos relativamente mais longos, né? E por que esse prazo é mais longo normalmente? Porque debêntures são títulos de longo prazo. As empresas emitem debêntures para captar recursos de longo prazo para financiar projetos de longo prazo. Por exemplo, a empresa precisa de dinheiro no curto e no longo prazo. Só que quando ela precisa do seu dinheiro no curto prazo para, por exemplo, comprar estoque que vai ser vendido e no final do mês, por exemplo, o dinheiro entrou na conta e ela já consegue pagar aquele empréstimo, ela vai pegar esse dinheiro com bancos. Então vai lá nos bancos, pega esse dinheiro ali, um capital de giro rapidinho, que tem essas taxas mais baratas. Quando ela precisa, por exemplo, financiar uma fábrica, vai financiar um projeto de expansão, vai ter um investimento que ela vai fazer, que ela vai ter o retorno desse investimento lá no longo prazo, o que ela precisa fazer? Ela precisa pegar esse dinheiro com fontes de financiamento que sejam de longo prazo também. Porque imagina, você vai pegar um dinheiro, vai pegar lá R$1 bilhão no banco para pagar daqui a 2, 3 anos. Só que você vai usar esse dinheiro para montar uma fábrica e esse projeto de desenvolver a fábrica, criar toda a fábrica lá, o que você vai ter? Você vai demorar 4 anos para fazer aquele projeto, para começar a produzir aquele produto. Então você não vai começar a ter retorno com aquele projeto e você já precisa pagar aquele financiamento, você não vai conseguir, você vai quebrar, a empresa não vai ter condições de honrar com esse pagamento. Então o que elas fazem? Elas precisam casar o prazo de vencimento das suas fontes de financiamento com a expectativa de retorno, do prazo de retorno dos seus investimentos, dessas aplicações de recurso que ela vai fazer. Então, por exemplo, a Movida aqui tem várias emissões de debêntures. A última que ela teve foi a 8ª emissão aqui, que ela emitiu em junho de 2022, com prazo de vencimento em 2029, 2032. As emissões foram feitas em 2021, em setembro. A 7ª emissão de debêntures dela, ela teve a emissão justamente em 2021, com vencimento lá em 2031. Ou seja, são naturalmente títulos que vão ter um prazo de vencimento mais longo. E você precisa ver se esse prazo de vencimento está adequado à sua expectativa de retorno e aos seus objetivos. Se você tiver de fato esse prazo para esperar, beleza.
empresa. Mas se você não tiver, você vai ter um risco grande na sua mão também, porque naturalmente a liquidez desses títulos não é tão elevada assim. Se você precisar, antes do vencimento, vender a sua debênture para resgatar esse dinheiro, você precisaria contar com a boa vontade de alguém querendo pagar aquele título de você. Muitas vezes isso não vai ser possível. Então esteja ciente que a liquidez desses títulos é mais baixa. Não é igual um CDB de liquidez diária que você chega lá para o banco, solicita o resgate e o banco vai te devolver o dinheiro. Não, porque esse dinheiro que você emprestou, por exemplo, para a Movida nesse caso, ela tá usando para financiar uma nova loja, para comprar um novo carro. Se você solicita esse dinheiro de volta para ela não tem como vender aquele carro naquele dia para te devolver o dinheiro. Então tem um pouco dessa baixa liquidez. A única forma de você resgatar o seu dinheiro seria vendendo o título que você tem para um terceiro. Bom, um outro ponto importante que a gente precisa mencionar sobre as debêntures também é sobre a rentabilidade. E essa rentabilidade, ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pode ser uma rentabilidade pré-fixada, pode ser uma rentabilidade pós-fixada atrelada ao CDI, pode ter um spread em relação ao CDI, ou seja, ela pode ser ou 120% do CDI, ou então CDI mais 2%, ou pode ser, por exemplo, algum índice de inflação, como por exemplo essas últimas debêntures que a Movida emitiu, que é IPCA mais 7,64, IPCA mais 8,05, IPCA mais 8,33. Quanto maior essa taxa, maior o risco que o mercado enxerga para aquela empresa. Por que você emprestaria o seu dinheiro para a Movida para receber 1% ao ano, por exemplo, sendo que você tem garantido 1% ao mês no Tesouro Direto? Você vai correr mais risco para receber menos dinheiro, menos rentabilidade? Não faz sentido. Então as empresas, elas precisam emitir uma taxa que vai ser suficiente para compensar o risco que os investidores estão correndo. Então quanto mais arriscada for a empresa, mais ela precisa oferecer de remuneração para os investidores para compensar eles comprarem aquele título. E se a gente está falando sobre títulos de longo prazo, daqui a 10 anos a gente vai ter mais 2 trocas de governo, mais metade de outro governo, e você vai ter muito cenário econômico diferente, pode ter crise, pode ter muita coisa acontecendo que muitas vezes você não consegue saber de antemão. Então, quanto mais longo prazo e quanto mais arriscada for a empresa, maior precisa ser aquela taxa. E aí você sempre tem que considerar também quanto que você está conseguindo a mais do que um título livre de risco, por exemplo. Se você tem um IPCA mais 6% no Tesouro Direto hoje, que é um título livre de risco, por que você correria o risco de colocar o seu dinheiro, por exemplo, emprestando para a Movida, se ela vai te pagar IPCA mais 5%? Nesse momento não faria sentido isso. Então você precisa receber um prêmio adicional pelo risco que você está correndo. E aí você tem que analisar se você está saindo de IPCA mais 6% para, por exemplo, IPCA mais 8,33% na data da emissão, se esse spread de 2% real compensa para você. E nessa imagem que está passando na tela para você agora, você consegue ver que em uma das emissões de debênture da Movida, uma delas que foi emitida ali em setembro de 2021, com vencimento em 2031, quando você comprou aquela debênture lá na data da emissão, você contratou uma rentabilidade de IPCA mais 7,64% e ela foi emitida com um preço unitário por debênture de R$1.000. Só que, o que aconteceu? Desde lá, desde setembro de 2021 até hoje, a nossa curva de juros subiu muito em função de toda a incerteza que a gente está vivendo em relação à eleição, em relação aos próximos anos, enfim, inflação, tudo isso fez a curva de juros subir. E com essa alta da taxa de juros, naturalmente, se você quisesse vender a sua debênture, que você pagou R$1.000 para receber 7,64% acima da inflação, se você quisesse fazer esse vencimento, você teria que vender no mercado pelo preço que alguém está disposto a pagar, dadas as condições de mercado atuais. E aí, considerando a expectativa de risco dos próximos anos e tudo mais, o mercado exige que, para comprar aquele título, na média, eles vão querer uma rentabilidade de 8,97% acima da inflação. E aí, para essa taxa de fato se concretizar até o vencimento, considerando esse título que a gente tem, você teria que pagar por esse título esse PU indicativo de R$1.027 por título. Esse é o preço de mercado. Lembra que a gente já falou sobre marcação ao mercado em vários vídeos aqui do canal? Então, esse é o preço desse título no momento que a gente está gravando esse vídeo. Só que o preço na curva desse título, o que é o preço na curva? É o preço de emissão, aqueles R$1.000, e eles estão valorizando a uma taxa de 7,64% acima da inflação. Então, se você estivesse segurando até o vencimento, nesse momento, o seu preço desse título, tanto que você teria hoje, seria R$1.104. Só que como você precisa vender antes do vencimento, você precisa aceitar o preço indicativo aqui de R$1.027, que é o preço de mercado dele, é o preço dele na marcação a mercado. Então, no final do dia, o que você precisa analisar é qual que é o risco que você está correndo ao emprestar o seu dinheiro para aquela instituição ou para aquela empresa, quanto que ela está te remunerando por aquele risco, se você está confortável tanto com o risco, tanto com o retorno que você vai ter em relação àquele risco que você está correndo e principalmente sobre o prazo de vencimento. Se você tem condições de comprar um título que vai te pagar IPCA mais 9%, por exemplo, como é esse caso que você consegue comprar da Movida, e tem vários outros títulos no mercado oferecendo uma rentabilidade parecida, se você consegue esperar até o vencimento para receber essa rentabilidade,
rentabilidade, maravilha, se você estiver ciente dos riscos que você está correndo. Mas se você acha que você vai precisar do dinheiro antes, aí não faz sentido, porque você vai ter uma liquidez muito baixa e naturalmente você pode acabar precisando vender pelo preço de mercado em algum determinado momento, que pode ser tanto maior, mas pode ser menor também do que o preço na curva daquele título. E aí, nesse caso, você não teria feito um bom negócio. E lembrando também que para sua reserva de emergência, esses títulos não servem porque você precisa de liquidez diária nesse caso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tenha que a gente vai responder para você. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.